Olá! Então, em mais um nosso bate-papo, mais uma reflexão importante, que essas nossas reflexões elas não são apenas temas para que a gente fique, como diz, só refletindo, mas é uma proposta para que nós consigamos interiorizar uma mudança, realizar uma mudança através da nossa capacidade de transformar os nossos pensamentos, acreditando na possibilidade. E ao longo de todas essas reflexões, uma das coisas, um dos temas importantes que circunda tudo isso, que percorre os meandros dos temas que a gente tem falado, sobre compaixão, sobre amor, sobre perdão, é realmente a ação humanitária, não é? É a ação humana. É como quando eu me lanço, eu realmente vou realizar a prática quando eu estou com as pessoas. Hoje em dia, obviamente, existem inúmeros movimentos. Desses inúmeros movimentos, a gente não tem como precisar quanto desses movimentos realmente estão atuando no sentido de beneficiar o outro, sem necessariamente querer aparecer ou querer se também beneficiar com aquilo que diz que está fazendo. O trabalho humanitário parte do princípio em que nós primeiro reconhecemos as necessidades dos outros seres humanos como nós. De que os outros seres humanos têm os mesmos direitos, de que os outros seres humanos têm as mesmas necessidades de alimentação, de abrigo, necessidades morais que muitas vezes não são respeitadas, necessidades espirituais que também são desrespeitadas, a necessidade de reconhecimento do indivíduo como pertencente à humanidade como um todo. De maneira que a gente vê muita limitação. A gente tem falado, de certa maneira, sobre os povos indígenas, que são, aqui no Brasil principalmente, em outros lugares do mundo, que são desrespeitados, que é tirado deles tudo. Mas não são só os povos indígenas. O trabalho humanitário, ele é basicamente o trabalho para aquele ser, para aquela pessoa que não, primeiro, aquela que não reconhece, que não conhece os seus próprios direitos. Né? Talvez não tenha sido dado o conhecimento dos seus direitos, até o mínimo, né, de alimento, de abrigo, comida, tudo aquilo que eu disse há pouco. Depois, aquele ser humano que, embora saiba que nasceu livre, que tem todos os direitos, não é dado a ela o acesso a receber isso. Não é? Não é dado a essa pessoa acesso à comida, à alimentação, ao básico da vida. Grande parte das pessoas passa com um olhar despercebido sobre isso e talvez nós que vivemos nas grandes cidades, que temos acesso fácil a toda a tecnologia e todas as outras coisas, quando a gente assiste na televisão ou quando a gente ouve falar, ou vê, por exemplo, né, os indigentes pelas ruas, o nosso olhar normalmente, grande parte das pessoas tem um olhar discriminatório, tem um olhar de simplesmente de não ligar, não é? As pessoas não ligam e muitas vezes até mesmo um olhar de manter distância dessas pessoas porque elas são perigosas, porque elas são sujas, porque elas transmitem doenças, não é? Porque elas podem fazer qualquer coisa contra a integridade daquilo que nós construímos no nosso universo moral, no nosso universo mental, e são sub-humanos. Né? Isso a exemplo daquilo que nós vemos das pessoas, das crianças de rua, que são um problema enorme em termos, né, de convivência com a sociedade e que precisa ser resolvido. É óbvio que o problema, por um lado, é político, né,
Mas não é só político. O trabalho humanitário parte do princípio de que cada indivíduo pode atuar como auxílio a oferecer aquilo que o outro ser humano tem direito. Para fazer um trabalho humanitário eu não preciso ir para a África, não é? Trabalhar com os povos lá que passam fome, na Nigéria, na Somália. Não é necessário eu fazer isso. O trabalho humanitário começa, né, com o meu vizinho, com as pessoas da rua, começa na minha comunidade local. É óbvio que nós podemos desenvolver sim trabalhos humanitários para povos específicos, como no Nordeste do Brasil, como para com os índios aqui também, como até nós podemos ir para a África, sim, se tivermos qualificação, especificações dentro do conhecimento para realizar isso. Mas o trabalho humanitário também não é só dar, não é? Não é só dar aquilo que o ser humano precisa, mas é ajudar o ser humano a aprender. É aquela tal história, ensinar a pescar, para que ele possa construir também a sua própria dignidade, para que ele possa perceber que ele tem capacidade de ser um ser espiritual sem ser oprimido por isso. Enfim, no momento em que nós despertamos em nós o desejo de servir à humanidade, e nós estamos falando a humanidade em termos de ser humano, muito bonito, muito lindo o trabalho com os animais, mas hoje nós estamos falando do ser humano, né? No momento em que nós despertamos para a necessidade do ser humano, do outro ser humano, que pode ser exatamente como eu, o melhor em outros termos, não é? De servir a humanidade que está mais próxima ou a que está mais distante, eu começo a interagir com esse ser humano, né? Mesmo que ele não me conheça, mesmo que eu não tenha tido contato com ele, no momento que há um despertar desse desejo, eu já começo essa interação e vou começar a buscar meios para que eu possa ajudar o outro ser humano. Vou buscar meios para que eu possa dar auxílio à subsistência, auxílio à educação, não é? Que é tão importante, que todo mundo sabe que a educação existe em castas. Quem paga mais consegue mais educação. Quem tem condições recebe a melhor educação nos melhores colégios, universidades e assim por diante. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque nós temos, ao mesmo tempo, médicos que não são tão bons, engenheiros que não são tão bons, pessoas profissionais que não são tão bons, que estudaram em escolas caríssimas, e outras pessoas que estudaram em ensino público e são realmente maravilhosas. Então a questão é a dedicação, mas o despertar da consciência de que se pode realizar isso. Então oferecer educação não é só oferecer ensino de qualidade. Não é só isso. Mas é auxiliar o ser humano a perceber a importância do conhecimento, a importância da espiritualidade, a importância de nos relacionarmos. Cada vez mais o ser humano se relaciona menos, né? Cada vez mais ele se relaciona menos em termos humanos. Se relacionar em termos tecnológicos é fácil, mas interagir com outro ser humano de forma que eu aprenda a enfrentar, a gerenciar os problemas, que eu aprenda que eu ganhe experiência com outro ser humano, né? enfrentando, nem vou dizer a palavra enfrentando, mas convivendo no sentido de trocar experiências emocionais, trocar experiências espirituais. Eu vou sempre repetir a questão espiritual, que é fundamental. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da questão espiritual do ser humano como participante deste universo divino, onde existe um Deus, onde existe um caminho que ele pode seguir e que ele escolhe por conta, mas
trocando experiências espirituais no sentido de um crescimento mútuo. O serviço humanitário, o trabalho humanitário visa, de certa maneira, o benefício mútuo entre as espécies. Eu estou sendo beneficiado quando eu ajudo, eu estou aprendendo, estou ganhando experiência, eu estou fazendo o possível. Então, una-se com 2 ou mais pessoas da sua comunidade, entre amigos, e percebam quais são as necessidades da sua comunidade local. Quais são as necessidades de problemas que você ouviu falar, mas ninguém quer resolver em termos humanos? Será que numa conversa com seus amigos, com o seu grupo, com as pessoas, nós não somos capazes de ativar uma solução para esse problema? Quem sabe, onde há 2 ou mais, sempre há solução. Não quer dizer que eu tenha que recorrer à política, recorrer a órgãos institucionais. Às vezes, 2, 3 cabeças pensando podem... E nós precisamos de novas ideias, novos pensamentos. Não só usar o que já existe, o que está aí reciclado, né, o que não para de se reciclar, a velha política, né, da fórmula e da resposta pronta. Nós podemos criar ideias, nós podemos criar novas propostas. Junte-se aí com os seus amigos, junte-se aí com as pessoas que estão à sua volta, junte-se aí. Dentro do nosso universo, a nossa proposta específica é estar conversando com as pessoas, trazendo as pessoas para que a gente possa não só trocar ideias no sentido de esclarecer o que a gente não sabe, mas criar respostas. Se não existem aparentemente respostas, junto com o divino interno, o divino que há no alto, o divino que há em tudo e que há em todos, nós podemos auxiliar a humanidade a ser mais humana. Esse é o princípio do serviço humanitário. Se eu tenho disposição, se eu tenho predisposição, inclusive, né, a predisposição é o primeiro passo para isso. Então, faça isso. Convoque alguns amigos com vídeos, ao invés somente da gente falar lá do futebol e de outras coisas. Vamos falar sobre problemas que nós podemos resolver juntos. Você vai perceber que há muito mais que nós somos capazes de fazer e bastava apenas a boa vontade de 2 ou 3 para isso. Esse é o começo de um bom papo, tá bom? Nós ficamos por aqui, espero que essa reflexão importante sobre o trabalho humanitário, sobre o serviço, sobre levar o amor e as necessidades ao próximo e aprender também com isso, possa despertar aí em você uma nova proposta de vida. Trabalhar em serviço do próximo, sejam pessoas ou não sejam pessoas, mas trabalhar em serviço humanitário no sentido de beneficiar a vida, que é um grande dom, é uma das grandes propostas, para que inclusive a vida perca aquele sentido de vazio que muitas pessoas têm e tentam preencher com coisas. E não é nada disso, tá bom? Então, ficamos por aqui. Eu sinceramente espero que isso desperte aí dentro de você, dentro de nós, mais coragem para que a gente possa ajudar a humanidade que precisa agora, tá bom? Então, muita paz, muita luz e até mais.